Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Me chamo Marta Helena Santana Pires, vou apresentar um artigo que se chama Memórias Subalternas e Narrativas Ancestrais na Contemporaneidade. Sou doutoranda do curso em Humanidades, Culturas e Artes, da Universidade Unigran Rio, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sou aluna da professora Tamara Campos, e é com muito prazer que eu vou apresentar esse trabalho. Nesta apresentação, eu trago uma reflexão baseada no meu artigo, que é intitulado, como eu já disse, Memórias Subalternas e Narrativas Ancestrais na Contemporaneidade. O objetivo geral desse trabalho é confrontar as memórias subalternizadas historicamente construídas no ensino de história com as narrativas ancestrais contemporâneas produzidas por autores indígenas e valorizar as epistemologias originárias como produtoras de conhecimento e memória histórica. O objetivo é compreender como o ensino de história, especialmente por meio de livros didáticos, apagou essas vozes indígenas. E como os autores indígenas vêm, hoje, nos dias atuais, reescrevendo suas próprias histórias. Essa justificativa eu venho trazendo questões que vão nortear pensamentos que vão deixar muitas interrogações na gente. Essa invisibilização indígena na história oficial. Nós, durante muito tempo, ouvíamos falar dos povos indígenas ou como preguiçosos, ou como selvagens, ou inexistentes. Essa persistência de estereótipos nos livros didáticos, durante séculos, eles prevaleceram. E essa emergência de vozes indígenas na literatura e educação se faz necessário porque não tem mais como acreditar que essa invisibilização ainda pode continuar existindo. E nada como a educação como um campo para desmistificar essas memórias que durante séculos ocuparam as nossas mentes. Mais do que nunca, Graça Graúna trabalha essa literatura como um lugar de sobrevivência. E ela deixa muito claro que só pela educação a gente pode desmistificar esses rótulos, esses estereótipos que sobrecarregaram as costas dos povos indígenas. O referencial teórico, vou trabalhar com autores centrais, que é Aníbal Quijano, que fica com a colonialidade do saber, Joe Hansen, a consciência histórica, Maria Regina Almeida, memória e apagamento, Edson Caiapó, que vai trabalhar a questão do currículo indígena, Paulo Freire, educação libertadora, Boaventura de Souza Santos, com a justiça epistêmica, e do lado eu coloquei uma foto emblemática de Ailton Krenak no Congresso, pintando o seu rosto, fazendo uma chamada para tudo que estava acontecendo com os povos originários na época, e que não é tão diferente dos dias atuais no Brasil. A fome, as invasões de terras, o garimpo ilegal, as doenças, e essa foto viralizou o mundo. A metodologia do trabalho. Ela é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, com focos e fontes indígenas, com uma abordagem interdisciplinar. Ao lado, eu trago 3 livros. O do meio é de Graça Graúna, que vai trabalhar essa dor dos povos indígenas, essa dor por todas essas questões. E Graça Graúna sabe colocar esse confronto de uma forma
poética sem ser uma coisa que fique cansativa. Para quem gosta de ler e quer conhecer, quer se informar, são livros maravilhosos. O de cima é Ailton Krenak, com uma série de referências bibliográficas, de pesquisas, de entrevistas sobre os povos indígenas. E embaixo é o livro A Queda do Céu, que é um livro que vai falando de doenças que os povos indígenas e Yanomamis sofreram, invasões, fala da cura, fala da dor, fala da floresta, e é um livro maravilhoso, apesar dele ser um livro bem, bem grande, mas vale a pena, e é de Copenhague. É um livro maravilhoso para quem também quer entender um pouco mais sobre a literatura dos povos originários. O estudo de caso, eu parti do livro de Joaquim Manuel de Macedo. É um livro de 1871. Ele trabalha a invisibilização dos povos indígenas do começo ao fim. É um livro que ele traz uma representação de estereótipos também do começo ao fim, como selvagens, canibais, preguiçosos, a referência dos povos indígenas sempre no passado. Os povos indígenas não fazem parte da história da história do país, da história do Brasil, e a gente sabe que essa história, os povos, na história da nossa identidade, desde a colonização, os povos indígenas têm uma história muito forte. Se não fossem os povos indígenas e os negros, nós não teríamos o que a gente tem de história, de monumentos. Então, dentro desse livro, some, porque o que tem é estereótipos e uma construção do indígena no passado. Contra tudo isso que o livro traz, eu venho com uma contranarrativa dos povos originários, trazendo Eliane Potiguara, Graça Graúna, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Márcia Cambeba, Julia Dorrico, Olívio Jecupé, mostrando que os povos originários têm muito que escrever, ensinar, passar, porque a literatura indígena, ela cura, ela transmite, ela mostra tradições ancestrais, ancestralidade, uma diferença de perceber o tempo, uma oralidade diferente, uma poesia diferente, uma cosmopoesia, e mais do que isso, é a gente entender uma contranarrativa. E é preciso escrever a nossa história com as nossas mãos, mas essa pequena frase da Potiguara já diz tudo. É preciso escrever a nossa história, não mais pelo branco, não mais com o olhar do branco. Os povos indígenas, eles são capazes de falar por eles mesmos. A escrita indígena é a afirmação da oralidade. São pensamentos que são assertivos e que dizem o que precisam ser ouvidos. Os povos indígenas são capazes de contar a sua própria história. Currículo e justiça epistêmica. Quirrano com a colonialidade do saber, Freire, currículo como espaço político, Caiapó, ensinar o indígena a ser mais indígena ainda, e uma proposta, descolonizar o currículo, porque a gente tem um currículo embranquecido. A gente sabe mais do norte do que do sul. A gente aprendeu mais a conhecer o norte do que a conhecer a nossa própria terra, a valorizar a nossa terra, a nossa riqueza. Então, a gente tem que descolonizar esse currículo, legitimar saberes dos povos indígenas, de quem compôs essa história, de quem fez essa história como parte desse currículo que é a escola. Conclusão do trabalho. A memória ancestral, ela é uma tecnologia do futuro. O ensino da história deve integrar saberes indígenas como condição de justiça epistêmica.
Reverter o apagamento é também construir um país mais justo e plural. Contar a história é resistir e também existir. Trago aqui algumas referências para o trabalho, para quem quiser saber um pouquinho mais, tiver vontade de aprender alguma coisa a mais sobre os povos indígenas. E meu muito obrigado. E eu espero que neste trabalho eu possa ter contribuído para ampliar o debate sobre memória, educação e o direito dos povos originários a narrar sua própria história. Ninguém melhor do que eles para contar o que eles passam, o que eles ouviram dos seus avós, dos seus ancestrais, as dores que eles viveram, todas as vezes que eles foram expulsos dos seus territórios, todas as vezes que eles tiveram que sobreviver e renascer. Meu muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.